No vídeo anterior, nós falamos sobre como Davi se reanimou, buscou forças no Senhor. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como ter forças diante de qualquer circunstância. Então, se você ainda não deixou o seu like, seu comentário nesse vídeo, já clica aí, se inscreve no nosso canal para que você possa nos auxiliar a esse vídeo chegar a mais pessoas possíveis, para que elas possam ser abençoadas pela palavra que vai ser ministrada aqui. A palavra de hoje está em Filipenses 4, versículo 12, que diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase ela é famosa, né? Assim, esse versículo ele é famoso, muita gente coloca aí atrás do caminhão, tudo posso naquele que me fortalece, mas o que eu mais gosto desse versículo é o que vem antes dele, que é essa parte que a gente acabou de ler. Nós estamos lendo aqui o relato do apóstolo Paulo, que passou por diversas coisas, foi preso, foi perseguido, foi apedrejado, enfim, teve uma vida muito difícil em termos práticos da vida, né, por estar fundamentando ali o evangelho naquela estação, naquele momento, onde o evangelho estava ainda sendo fundamentado, as estacas do evangelho estavam sendo fundamentadas, e foi necessário que as pessoas que estavam ali difundindo o evangelho passassem por todo tipo de provação naquele momento específico. E nós temos que Paulo era um homem estudado, era um homem culto, tanto que ele foi o responsável por expandir o evangelho em outras regiões, ao passo que Pedro, por exemplo, já teve um papel mais local. Paulo, mesmo podendo viver coisas diferentes, se colocou à disposição do evangelho para sofrer toda sorte de tribulações e de dificuldades, enfim, por entender aquilo que significava o que ele estava fazendo. Antes de se converter, Paulo ele perseguia os cristãos. Então é uma mudança muito radical de alguém que perseguia os cristãos, de que entendia que a perseguição dos cristãos era genuína, como no caso do Estevão, e depois ele chega nesse local onde ele próprio passa a ser perseguido. Contudo, o mais interessante dessa palavra é entender que, independente da situação ou da circunstância que Paulo estava passando, ele afirma ter encontrado aquele que era o segredo para viver bem diante de qualquer adversidade, que era tudo poder naquele que fortalece ele, que é Deus, que é Jesus. Como nós falamos em vídeos anteriores, é natural que diante das circunstâncias da vida nós sejamos exprimidos e fiquemos tristes com as coisas que nos acontecem, ansiosos, temerosos, mas o que nos diferencia das demais pessoas que não creem em Jesus é aquilo que a gente faz a partir disso. E essa palavra de hoje é um complemento daquela que nós falamos no anterior. Não é um complemento em termos de versículos de continuidade, porque um está lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e o outro está aqui no Novo Testamento, mas de propósito daquilo que o versículo quer nos dizer. Então nós temos lá que Davi, ele se reanima, ele encontra forças no Senhor. E temos aqui Paulo no Novo Testamento falando que ele tudo pode naquele que fortalece ele. Então nós temos duas pessoas em contextos totalmente diferentes, mostrando que a força delas está no Senhor, que é através do Senhor que nós somos fortalecidos. Então essa palavra para você hoje é uma palavra de ânimo. Quando nós somos sujeitos às circunstâncias, nós nos atrelamos aos resultados dessas circunstâncias. Então nós ficamos tristes se uma coisa difícil nos acontece, tudo bem, isso é natural, mas como nós vamos seguir a partir dessa tristeza que nós vivenciamos? Nós vamos nos entregar, nós vamos nos render, nós vamos ser abalados num nível que nós não conseguimos reagir por conta do peso daquilo que está acontecendo, ou nós vamos nos lembrar que nós podemos tudo naquilo que nos fortalece. Paulo está dizendo que ele encontrou o segredo de toda e qualquer circunstância, que é poder estar bem, é poder estar pleno, independente daquilo que aconteça a ele. Então ele faz alguns paralelos, né? Ele diz ele aprendeu a ter abundância, mas ele aprendeu também a ter falta. Ele aprendeu a estar alimentado como a ter fome. E essas circunstâncias não mudavam
quem Jesus era para ele. E isso é justamente o que a gente vê de forma contrária nos tempos de hoje, e provavelmente já havia naquela época também, né? As pessoas são as mesmas. Nós temos muitas pessoas que seguem o cristianismo apenas por uma circunstância, por um hype, por uma moda, por um movimento, mas não por aquilo que significa. Então, o que acontece na prática? Quando a pessoa para de vivenciar determinadas experiências, quando ela é levada para um lugar, às vezes, que não tenha tanta emoção, tantos estímulos, tantas coisas, a tendência é que ela se dissipe, a tendência é que ela pare de seguir, de servir, de acreditar muitas vezes, porque ela coloca como se Deus estivesse atrelado a apenas fazê-la feliz. E deixa eu te contar um segredo, não existe nenhum versículo na Bíblia que está falando que você nasceu para ser feliz. Eu sei que é um choque. Mas assim, você nasceu para ser próspero, você nasceu para várias coisas, mas ser feliz não necessariamente é o que é o propósito, é o que dinamiza, é o que move, né? Ser feliz é uma consequência de alguém que encontra até a felicidade em Jesus, não nas circunstâncias. Então nós temos hoje muitos cristãos imaturos. Por quê? Porque na medida que acontecem coisas que ele não gosta ou que ele esperava que fosse de uma forma diferente, a primeira coisa que ele faz é abandonar o barco. E muitas vezes baseado em palavras que ele mesmo recebeu. Vamos dizer então que você receba uma palavra, que você tenha um entendimento de Deus, ou enfim, isso ocorra para você de que Deus irá te levar para uma outra cidade. E aí, beleza, você acredita que você vai chegar naquela cidade com uma expectativa que vão acontecer coisas que você pensou. Vamos dizer, você pensa assim, eu vou pra lá e vou trabalhar em tal lugar. E aí, às vezes, você até vai pra trabalhar em determinado local. Só que chega lá depois, acontece uma reviravolta, enfim, você sai daquele lugar, você vai trabalhar em outro lugar, e aí você se prende naquele primeiro lugar que você chegou, você se prende naquela primeira experiência, naquela primeira situação, porque você acredita, você tinha uma expectativa de que Deus faria as coisas exatamente da forma como você imaginou. E aí você não consegue lidar com a frustração de ter uma nova realidade. E aí o que você faz? Desiste do evangelho. Porque você está num evangelho circunstancial. Você não está no evangelho por aquilo que ele representa no seu fundamento, na figura de Jesus e de Deus e quem Deus é. Porque nós não devemos seguir a Jesus por aquilo que ele pode fazer por nós, porque ele já fez, ele já foi crucificado, ele já morreu. Deus é Deus, independente de nós, daquilo que a gente acha ou não. Deus é Deus. E Jesus já fez tudo que ele precisava fazer, já está consumado. O que vem a partir de agora deve ser um extremo sentimento de júbilo, de gratidão, de entendimento daquilo de quem Jesus é. Então nós seguimos ao Cristo, né? Nós nos denominamos cristãos por crer em quem Cristo é e não por aquilo que ele pode fazer agora por nós. Não obstante, ele irá fazer, porque ele é bom, porque Jesus é bom, porque Deus é bom. Então, é necessário que algumas coisas sejam revistas e a forma como você busca Deus e que você se denomina cristão também seja revista, para que você não se torne uma pessoa de momento, uma pessoa que agora tá bom porque tá bom aqui, mas que não entendeu de fato aquilo que significa. Da mesma forma que eu não posso deixar de ser filha da minha mãe e do meu pai aqui que me formaram. Se você é um filho de Deus, você não vai poder deixar de ser um filho de Deus, embora você possa se tornar um filho pródigo. Então, que em nome de Jesus você possa entender de fato quem Jesus é na sua vida, quem ele é para você, e você possa encontrar força nele, porque muitas vezes as circunstâncias vão ser diferentes daquelas que você imaginou e o mover de Deus na sua vida vai ser diferente também daquilo até que você gostaria. E é por isso que no Pai Nosso nós oramos para que seja feita a vontade dele. E por isso que eu oro na minha oração pessoal para que eu tenha capacidade de aceitar a vontade de Deus sobre mim. Então que essa possa ser a sua oração, que você tenha condições de aceitar a verdade, a vontade de Deus na sua vida.